Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 13 apenas. As crianças, que estão no templo, eu gostaria que as mães caminhassem com ela para a salinha. Acabou que o pastor não chamou, eu fiquei envolvido falando de EBF e acabei não convidando as crianças para ir para a salinha. Mas pode caminhar para lá sem correr, que a tia está lá na salinha para cuidar de vocês no culto infantil. Mateus capítulo 14, versículo 13. Domingo passado, quem não veio o culto perdeu. Nós falamos uma pregação sobre recomeço e nós louvamos a Deus que aprendemos muito com a palavra de Deus. Tivemos conversões à noite, 3 irmãos decidiram ao lado de Cristo e nós louvamos a Deus que o Espírito Santo de Deus tem usado a sua igreja. Peço aos irmãos que continuem orando pelo ministério. Temos muita coisa a fazer e muitos desafios também. Mas cremos que nos desafios Deus fará parte dele. Nós iremos avançar e o Senhor vai nos dar todo o suporte para aquilo que pretendemos fazer para a glória do nome do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 13. Os que encontraram, digam amém. Amém. E diz a palavra de Deus assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, viram nas cidades e seguiram-no por terra. Algumas traduções vão dizer que ele foi para um local secreto. Outras tradições vão dizer que ele foi para o centro do mar. Esse texto vai dizer que ele retirou-se num barco para um local deserto, ou seja, Jesus estava sozinho. E há um objetivo para isso nessa noite. Eu quero falar com você sobre o tempo de cura. Jesus está se retirando num barco para um local deserto, afastado, em alto mar, sozinho, porque a notícia que ele havia acabado de receber foi que João Batista havia sido morto. João Batista, o seu amigo, já não estava mais entre eles. Aquele que o batizou, aquele que era o precursor, aquele que abriu o caminho para Jesus. Porque a partir desse momento, você olha esse versículo 13, ele diz: Jesus ouvindo isso, ou seja, ouvindo a notícia que João Batista já estava morto, retirou-se dali, num barco, para um local deserto, à parte. E sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Apesar de ser um fato histórico de Jesus, um fato real, muitos desse acontecimento, amados irmãos, se desenvolve também em nossa vida. Na nossa vida humana, natural que vivemos, nós sofremos desilusões, nós temos momentos de embate na vida, temos problemas, dificuldades, sofrimento, angústia, sobrevém a todos nós. Jesus não nos garantiu isenção de luta e nem tampouco isenção de dificuldades. Mas quando nós olhamos esse relato de Jesus, o qual recebe uma notícia, ouvindo sobre isso, ele vai para um local sozinho, nós vamos entender aqui a humanidade de Jesus. Jesus era homem, mas ele também era Deus. Ele teve fome, ele teve sede, ele sangrou, ele chorou, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele fez milagres, ele operou prodígios. Então nós entendemos que Deus é forma de homem, mas Jesus não tirou de si a humanidade. Não, ele continuou ali sendo Deus, mas sendo homem, ao ponto que na cruz ele diz: Pai, por que me desamparaste? É o esvaziamento da sua alma, a solidão, o afastamento do Pai diante do momento do sacrifício que Ele está ali para suprir os pecados e tomar o nosso lugar na cruz. Ele está sofrendo como homem. E aqui Jesus então recebe a notícia que João Batista estava morto. Ele poderia ressuscitar João Batista, como fez com Lázaro. Ele poderia ter corrido aonde estava João Batista e tentado fazer algum milagre, mas ele não o fez, porque era tempo determinado por Deus. A Bíblia vai dizer que é um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar,
tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Existe um tempo para todos nós. E há momentos de nossa vida que estamos no auge, alegria, festa, mas há momentos que temos perdas, temos dificuldades, pessoas que amamos morrem, pessoas que nos criaram como os nossos pais irão partir mais cedo ou mais tarde. Outros se alegram pelo filho que nasce, outros se alegram pela promoção da empresa, outros se alegram porque conseguiram concluir o ensino, a sua graduação, estão formados. Outros se entristecem porque tiveram que trancar a matrícula e não conseguiram pagar o curso. Essas coisas, essas crises acontecem a todos nós, a todo tempo, em todos os momentos. E Jesus não está vivendo algo diferente, ele está vivendo ali o luto. Ouvindo essas coisas, e você leu o capítulo 14 em cima, está relatando a morte de João Batista. Ouvindo sobre isso, ele então se afasta. Muitas vezes nós cristãos, e eu acredito que isso no passado, nós fomos doutrinados e ensinados que cristão não sofre, que crente não perde, que se alguma coisa acontecer, foi o inimigo que agiu, ou alguma coisa está atrapalhando a sua vida. Nós fomos doutrinados no nosso passado a não chorar, a não nos decepcionar. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Porque nós somos e vestimos uma couraça de força, e durante muitos anos, pessoas viveram na sua angústia da alma, sem mostrar a sua sensibilidade, a sua fraqueza. Jesus, nesse momento, mostra a sua humanidade. Ele vai para um canto, ele não chamou discípulo para reunião nenhuma, ele não foi evangelizar, ele não foi pregar, ele não foi curar ninguém. Diz o texto que ele pegou um barco e foi para o deserto, para ficar sozinho. Diz algumas traduções que ele foi para o secreto, para o seu secreto, para o seu momento com Deus. Por muito tempo resolvemos os nossos problemas com a nossa religiosidade, e algumas pessoas se trancaram, algumas pessoas se prenderam na sua emoção, algumas pessoas até não aceitaram diante do fato de alguma derrota ou de alguma dificuldade aconteceram, porque foram ensinados em algum momento de que não ficam doentes, que não podem perder, mas sempre ganhar. A Bíblia vai dizer que somos mais que vencedores, sim. A Bíblia vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim. Mas eu posso passar luta, eu posso passar tribulação, eu posso perder, porque em todas essas coisas dessa vida, eu tenho um Deus que me sustenta e me mantém de pé. Essa é a nossa visão, essa é a nossa crença, de um Deus que nos sustenta, mesmo quando o vento está batendo forte, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, mesmo quando as coisas não caminham do nosso jeito, temos um Deus que supre as nossas necessidades e as nossas angústias. Muita gente enferma, muita gente se trancou, muita gente adoeceu, e agora há uma estatística até no meio dos pastores, alguns se suicidando, outros adoecendo, outros se desesperando com o ministério, não querem mais, desistiram da caminhada, foram fazer outra coisa da vida, porque não sentem mais a alegria de estar no púlpito pregando, estão doentes da alma, estão doentes da vida, e muitas vezes essa couraça que nós tentamos colocar, essa máscara que queremos apresentar, não é a verdadeira. E Jesus, ele vai mostrar a sua humanidade nesse momento, que é algo que nos chama atenção, e é preciso pararmos um pouco para pensar e analisar sobre isso. Por um outro lado, algumas pessoas se envolveram com esses problemas, não só por ter um entendimento que não poderiam dar o braço a torcer, de que homem não chora, de que crente não perde, tem sempre que vencer as lutas da vida. Algumas pessoas simplesmente se trancaram dentro do seu sofrimento, da sua angústia. E aí, irmãos, há duas coisas interessantes, que são duas doenças do século que atingem a todos nós. Primeiro, a depressão. A depressão, sabe o que é a depressão? É uma tristeza profunda, e geralmente a depressão vem de estar preso ao passado, por algo que aconteceu. E a segunda doença se chama ansiedade. Você sabe o que é a ansiedade? É estar preso ao futuro, de algo que ainda nem aconteceu.
Então as pessoas estão vivendo hoje assim, algumas aprisionadas ao seu passado, estão depressivas, porque a emoção, a luta, a dor, o sofrimento, uma palavra, algo aconteceu, o sufocou, fez com que sua alma ficasse doente, e ela então está presa a esse sofrimento, a sua alma, e entra numa depressão profunda. Outros estão com ansiedade, porque essa ansiedade é a perspectiva de algo que ainda não aconteceu. A Bíblia vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai suas ansiedades diante do Senhor, porque Ele com certeza cuidará de vós. E essa visão de depressão e ansiedade tem machucado, tem ferido gente, tem colocado pessoas de um tempo de viver a sua alegria, de viver o seu regozijo no Senhor, tem vivido enfermas, doentes, tristes. E há muitos até que são conhecidos como os criadores de caso. Muita gente, às vezes, são criadores de caso, que na verdade existe uma alma doente. Existe uma alma que precisa de tratamento. Existe algo lá no seu passado ou até no seu presente que o está incomodando. Gente que briga com o patrão, briga com o funcionário. Gente que não tem paz dentro de casa. Gente que só murmura, só reclama, gente que não consegue ter regozijo no Senhor. E essa mensagem nessa noite é pastoral. E nós estamos tratando a nossa alma nessa noite, porque a palavra de Deus nos revela muita coisa que precisamos mudar. Essa dificuldade de relacionamento, e às vezes até dentro de casa, entre os casais, entre pai e filho, são problemas emocionais, e muitas vezes também psicológicos e também espirituais, não vamos tirar aqui o espiritual disso, tem causado a morte de muita gente, sofrimento de muita gente, famílias destruídas, finanças destruídas, alegrias destruídas, igrejas destruídas, porque muitas vezes essa doença da alma que acontece lá fora, ela entra em nossos arraiais, porque nós somos gente, crente é gente social. Aqui nós evitamos discutir política, mas se for deixar que alguém falar, vai ser uma confusão tremenda. Se formos falar de futebol, então nem se fala. Porque nós somos seres humanos, somos gente. Estamos numa sociedade que é polarizada, ela tem várias pontas, várias lanças, várias ideologias. E nós vamos discutir isso, mas na casa de Deus nós nos centramos naquilo que é primordial como cristãos. Mas nós não tiramos de nós a visão de mundo que nós temos. Mas essa visão de mundo tem adoecido as pessoas e tem colocado os cristãos que deveriam desfrutar das coisas de Deus numa situação de tristeza e morte. Já são 7 milhões de desigrejados, gente que está fora da igreja. E eu não estou dizendo aqui igreja instituição, eu estou dizendo fora da presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a sua alma adoeceu. Eu estive nesse período caminhando com a minha família um pouco para respirar, porque pastor também é gente e precisa parar para respirar, para desafogar a mente, porque se eu não faço isso eu adoeço, se eu não faço isso eu vou morrer. E eu não quero, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Deram glória aí? O que é isso? É minha esposa, calma aí, vamos devagar. Ainda não é viúva. Ainda não é viúva. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que me tratar, porque senão eu vou morrer. E eu tenho que subir nesse púlpito aqui animado. Eu tenho que subir nesse púlpito aqui revigorado, cheio de Deus. Para quê? Para abençoar e ser usado por Deus dessa forma. Então, eu saí com a minha esposa esses dias, era incrível isso, eu pensava só que era assim aqui no Rio de Janeiro, que era só aqui no centro, né? essa afobação, correria, mas no interiorzinho também tem. Você para um sinal, parece que é uma corrida, amarelo, aí vermelho, amarelo, verde. Quando o verde você não consegue nem acelerar, o cara já atrás já apertou o botão. Aí, calma aí, rapaz, acabou de abrir agora, parece que é uma corrida, né? Quem vai sair primeiro. Mas é o estado que as pessoas estão. As pessoas estão assim, com o seu sentimento, com a flor da pele, estão angustiadas, estão apavoradas, estão com a correria, e as pessoas não conseguem ter o refrigério. O sinal acaba de abrir, alguém vem atrás e já começa a brigar. Você demora um pouquinho, o cara ainda te xinga, ainda te ofende.
e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero falar nessa noite que estamos vivendo um tempo de cura, amém, irmãos? Tempo de cura para nossas vidas, tempo de cura para as nossas famílias, tempo de cura para nosso casamento, tempo de cura para a nossa igreja. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. E o que o texto nos faz a refletir nessa noite é exatamente isso. Ao saber da morte de João Batista, Jesus pega o seu barco e vai para um local deserto. Vai curtir o seu tempo, vai para o seu secreto, vai ali refletir e vai pensar. E eu quero falar nessa noite sobre três passos que você precisa ter na sua vida para você viver um tempo de cura. Talvez você esteja vivendo: pastor, eu não tenho mais alegria de fazer nada, eu faço no automático, eu vou para o trabalho no automático, eu volto para casa no automático, eu vou para a igreja no automático, eu não tenho prazer mais de fazer nada. Para mim, do jeito que está, está bom, não precisa melhorar mais, do jeito que está bom. Você está vivendo um desânimo. E existe uma doença nos nossos dias, chamada síndrome, se eu não me engano, de burnout. É o extremo excesso de trabalho. E as pessoas que mais vivem isso, policiais, pastores, líderes religiosos no geral, não só pastores, líderes religiosos que lidar com gente, né? Pessoas em situação de guerra, conflitos intensos, médicos, plantonistas de hospital, vivem intensamente a morte e a dificuldade. Então é uma síndrome hoje que a pessoa entra nesse estado, ela não tem alegria de fazer mais nada na sua vida, porque é uma doença da alma. E nós cristãos precisamos estar alerta para isso, porque essas coisas atingem a nós. Você também precisa parar um pouco. Você precisa respirar um pouco. Às vezes nós estamos criando caso com coisas que não têm sentido para a nossa vida. Quantas vezes, já tem 20 anos de ministério, quantas vezes eu vi gente criando problema em igreja? Gente, mas não tem problema nenhum, mas aquela coisa vira uma bola de neve gigante, que você fica sem entender o que está acontecendo. Porque a vida é tão bela, o sol vai raiar amanhã, nós vamos para a nossa casa, vamos ver os nossos filhos, nós estamos criando problemas de relacionamento, problemas entre nós. Por causa de quê? E o primeiro passo que eu quero dizer a você: você precisa tirar um tempo para olhar para dentro de você. Você precisa tirar um tempo. Jesus tinha uma missão, ele tinha um compromisso para realizar a vontade de Deus. Ele estava ali para salvar o mundo, ele tinha uma missão, ele tinha algo a fazer. Mas o texto vai dizer que ele tira um tempo para ele, pega o barco e vai para um local deserto. E o texto vai dizer bem detalhado: e as pessoas o acompanhavam em terra. Sabe aquele negócio? Jesus estava fazendo tanto milagre, né? O povo quer milagre, o povo quer ver a coisa acontecer, o povo quer ser curado. Mas naquele momento não, Jesus tirou um tempo para ele. Ele foi viver o seu luto, ele foi viver a sua dor, ele foi viver aquele momento, e ele vai então, se retira para um local deserto. Ele não foi pregar, ele não foi evangelizar, ele não foi fazer reunião com os discípulos, ele não foi fazer nenhuma assembleia administrativa. E aí, Pedro, o que você acha? Pela ordem, vamos lá, aqui, pá, não fez nada ali, não tinha ata para registrar, não tinha reunião administrativa. Vamos juntar o grupo aqui, ó, o grupo está cantando mal, vamos resolver esse negócio. Aí bate boca, se ofende, um machuca o outro. Jesus não fez isso. Jesus foi para o seu canto, foi buscar ali a presença de Deus. E o texto vai dizer exatamente isso. Ele vai sozinho. Não tem como fazer uma missão, irmãos, se você não estiver curado. Não tem como cuidar de um ministério, cuidar de uma família, cuidar de pessoas, se você não estiver curado. Porque como um doente vai curar o outro, como o doente vai dar ânimo ao outro. Nós precisamos entender que às vezes é necessário parar para respirar. Está tendo confusão na família, está tendo divisão, dificuldade, aflição entre a família. Vamos parar um pouco, calma aí, deixa eu fazer aqui uma análise. Será que está todo mundo errado? Só eu estou certo? Ou eu estou errado e está todo mundo certo? Eu tenho que parar para ouvir, porque tem gente que não gosta de ouvir. Ele não gosta de ouvir conselho, ele não gosta de ouvir, não gosta de ser chamado a atenção, ele não gosta de ser abordado que está fazendo coisa errada. Ele é sempre o certo. É sempre, ou ela é sempre a certa. Não tem erro. Eu sou supra-sumo, sou uma santa ou um santo. E às vezes é necessário parar para olhar para dentro de você, falar com você mesmo,
refletir, olhar para dentro de nós. Vem cá, por que esse barco está virando? Por que o barco está afundando? Será que eu não tenho que mudar um pouco a minha postura, a minha forma de agir? Por que as minhas finanças estão indo para o brejo? Será que eu já parei para pensar onde eu estou gastando o meu dinheiro? Que Deus tem me dado? Ele não tem deixado de me abençoar, mas eu não estou sabendo administrar o que Ele me dá. E às vezes Deus dá, e a gente joga fora. Porque, na verdade, não é Deus que não abençoa, somos nós que não sabemos cuidar. Mas é necessário, primeiro ponto, para tempo de cura, você precisa tirar um tempo para olhar para dentro de você e fazer uma análise, o que eu preciso mudar. Primeiro diante das pessoas, segundo diante de Deus, que com certeza muitas coisas nós temos que melhorar diante de Deus e às vezes nós não queremos fazer isso. Será que as coisas são exatamente do jeito que eu quero e do jeito que eu penso? Ou quem sabe eu estou errado na minha posição e eu deveria mudar isso? Nós temos que fazer uma análise. As empresas geralmente têm isso, é uma parada para fazer uma avaliação do ano ou do semestre. Senta a diretoria, traz as planilhas, vamos lá. E às vezes a igreja até faz isso, eu faço isso com a minha liderança. Vamos lá, ó, a situação está assim, tem que melhorar isso, isso aqui está tendo desperdício, tem que cortar isso aqui, temos que consertar aquilo ali. É uma avaliação, nós temos que fazer isso na nossa casa e também na nossa vida. Tem um clube aqui, os irmãos que não sabem, terapia do livro, terapia literária. Toda segunda-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, um grupo entra naquela sala, nós estamos estudando hoje o livro, da ansiedade, como é? O Fim da Ansiedade, né, de Max Lucado. Esse livro nós começamos agora, recente. É um livro excelente, fala como a gente gasta energia com coisa desnecessária. Adoecemos, e o pessoal está lá, lê um capítulo, todo mundo ali comenta, bota suas experiências, tem sido um tempo muito bom. Quero conversar com você, se você sente o desejo, vem com a gente, porque eu sei que você vai crescer muito em relação a isso. Mas é necessário, primeiro ponto para você sair daqui dessa noite, tempo de cura, você precisa olhar para dentro de você, o que você precisa melhorar, o que você precisa refletir, para que as coisas realmente aconteçam conforme você deseja. Segundo, você precisa parar e resolver as suas pendências. Irmão, pendência, aquilo que fica para trás, debaixo do tapete, é a pior coisa na vida de alguém. Você nunca vai conseguir se libertar daquele problema. Se você não resolver a pendência, se você não for lá conversar, resolver, jogar aquilo fora, apagar da sua vida, você vai carregar com uma corrente a sua vida inteira. E o pessoal costuma falar que é arrastar corrente. Vai arrastar isso a sua vida toda. Segunda coisa que nós temos que fazer é parar e resolver pendências. Quer ver uma coisa? Alguém aqui posta briga no Instagram? Quem posta briga no Instagram aqui? Ninguém. Quem posta aqui discussão no Facebook? O que tem lá? Só coisa boa. Não é verdade, irmãos? Vocês estão me olhando? Eu e minha esposa, nós estamos lá também, né, mozinho? Sorrindo, rindo, pá, belíssimo casal. Mas a gente também, a chapa esquenta, irmão. Às vezes dá ruim. Às vezes as coisas não vai essas coisas, mas tem um sorrisão lá bonito. E a gente às vezes discute, a gente às vezes troca ideia, ó, não é desse jeito, não é daquele, temos filhos, discutimos a forma que nós vamos resolver. Discutimos a forma que nós administramos a nossa casa, claro, com muita sabedoria, com muito amor e carinho e tal. À noite, né, um encosta o pé no outro ali e tal. Ah, mozinho, que saudade de você. Passa um dia sem falar, daqui a pouco volta. É gente, irmão, nós somos gente, isso acontece com vocês, acontece com o pastor também. Mas tudo dentro de uma sabedoria de Deus, porque nós somos seres humanos. Nós temos emoções e as coisas precisam ser tratadas. E aí eu quero dizer a você, nós precisamos trabalhar as nossas pendências. Tem gente que adoece porque não perdoa. Tem gente que adoece porque não sabe pedir desculpa. Tem gente que adoece porque não sabe reconhecer, eu errei, eu tenho que voltar atrás. Chega lá, ó, vocês estavam certos. Parabéns, eu errei na minha posição. Mas não, quer se manter numa posição intocável, vai adoecer. A gente precisa parar, a gente precisa pensar, nós temos que ter saúde emocional e saúde espiritual. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. As pendências têm que ser feitas em família, no trabalho, no casamento, na igreja. As pendências têm que ser resolvidas para que aquilo não fique atrapalhando a nossa vida.
que não fique carregando, a gente perde noite de sono por coisa que não faz sentido. Eu gosto de viajar, sim, mas eu vou dizer uma coisa, não tem coisa melhor do que voltar para casa. E a minha casa não é essas coisas não, irmão. Ela é simplesinha, mas eu passei uma semana fora. Quando eu voltei para o meu colchão, vocês não sabem a emoção que eu tive. É a minha casa, é meu. Nada substitui a minha casa. Mas infelizmente há pessoas que perderam o prazer de voltar para casa. Sai do trabalho, vai para o shopping ou vai para o bar, fazer hora. Sabe por quê? Porque não tem prazer de voltar para casa. Porque quando chega em casa é discussão, é confusão, é briga todo tempo. E alguns até na época que eu fui militar, inventavam serviço. Deixa eu tirar o teu serviço. Calma aí, cara, tu já tirou semana passada? Não, eu vou tirar. O cara tinha prazer em tirar serviço porque não gostava de voltar para casa. Dormia no quartel. Fuga. E há pessoas que estão adoecendo nisso, irmãos. Esse tempo não é nosso, isso não é para a gente, isso não é para você, amém, irmãos? Você é servo de Deus, você é abençoado, você é uma pessoa próspera, o Espírito de Deus trouxe sobre você bênçãos incontáveis. Essas coisas pequenas não são para nós. Nós temos que ter sabedoria às coisas de Deus, e temos que valorizar aquilo que o Senhor nos deu. E às vezes essas pendências, elas vão crescendo e vão sufocando a nossa vida. A gente não consegue respirar mais até o ponto de ficar insuportável, até frequentar uma igreja. Até que a igreja não tem nada a ver com isso, irmãos, o erro é nosso. Nós somos gente, às vezes a gente se choca, se arranha, né? Pessoas me feriram, eu já feri gente também, porque nós somos gente. Mas a igreja, o reino de Deus, não tem nada a ver com as nossas falhas. Não há coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não há lugar melhor do que buscar a presença de Deus. Não há lugar melhor do que estar na presença do Espírito Santo e dizer: Senhor, a minha vida depende do Senhor. Não há outro lugar a estar a não ser aqui. Por mais difícil que seja, mas nós temos que saber lidar com as nossas pendências e saber ir lá e pedir perdão e reconhecer: eu errei, meu irmão, me desculpa, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar, a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. E é difícil também lidar com gente, ministérios, todos nós sabemos disso. Mas eu quero agora falar o terceiro ponto, para que você possa entender. Além de você precisar parar para resolver suas pendências, você precisa se encontrar com Deus. O texto não nos diz o que Jesus foi fazer. O texto nos diz que ele saiu sozinho e foi com barco para um local deserto. O texto não diz o que ele fez. Se ele cantou, se ele orou, se ele conversou com Deus, mas provavelmente eu acredito que todas as vezes que Jesus se isolou, que ele foi para o deserto, que ele foi para o monte, ele foi para orar, para falar com o Pai. Eu tenho a certeza que naquele momento, Jesus foi ter um encontro sozinho com o seu Pai. Ele foi conversar com ele foi colocar para ele o seu sentimento. Nós não sabemos o que aconteceu no barco, mas com certeza ele estava ali, se tratando, se curando. E aí eu quero dar um conselho a você nessa noite. Se você precisa de cura emocional, espiritual, psicológica, o que seja, o local que nós devemos estar é a oração, é o local sozinho. Tem gente que fala demais, às vezes é hora de ficar calado. Tem gente que discute demais, às vezes é hora de silenciar. Os seus gritos, a sua murmuração, a sua briga não vai resolver. Às vezes é no silêncio que nós vemos o milagre acontecer. Jesus foi para o seu secreto e ali ficou. E eu com certeza ele estava tratando a sua humanidade, porque ele também era homem, e ele estava curando o seu luto. João Batista estava morto, não estava mais ali, ele sentiu aquele sentimento de vazio, e ele foi para um local deserto. O que nós precisamos aprender é que às vezes nós precisamos nos encontrar com Deus. Há muita gente no meio de multidão, mas está vazio. Há muita gente no meio de muita gente, falação, mas é solitário. Há muitas pessoas que até são bons comunicadores, mas são vazios de si. Não tem alegria, não tem amigos, não tem companheiros, não sabe sorrir, tem medo de sorrir, porque vai abrir uma brecha para entender a sua fragilidade.
Esse nosso grupo é um grupo de amigos que nós temos, são 20 pastores. A gente colocou esse nome, pastor também é gente, para a gente sair um pouquinho desse formalismo, como se nós fôssemos intocáveis. E nós saímos, fazemos churrasco, vamos pescar, viajamos juntos. Não joga bola, todo mundo está velho, ninguém joga mais bola. Já foi tempo. E tem uns com a barriga desse tamanho, tem uns amigos meus aí que brincadeira, né? Então, assim, não é mais tempo disso, mas é tempo de sentar, de conversar, de dialogar, de chorar, o outro abraçar, de sorrir. Irmãos, nós temos que viver a vida que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida, e a Bíblia diz, em abundância, mas nós pegamos isso e colocamos dentro de uma caixa e colocamos uma pedra em cima da dificuldade e nós esquecemos de viver. E aí chega no culto, não consegue cantar, não consegue orar, não consegue se envolver com o culto, não sente nada. Vai para casa vazio. O Espírito Santo não operou? Não, o Espírito Santo operou sim, mas às vezes a alma está tão doente que não consegue ressentir o refrigério de Deus. É tempo de você se curar, é tempo de você se tratar, é tempo de você parar para ter um encontro com Deus. Se for necessário, faz uma reciclagem, dá um tempo, entra no teu quarto, pensa, o que eu tenho que mudar, mas faça isso hoje, meu irmão. Antes que você adoeça mais, antes que a morte espiritual chegue e você não tenha prazer mais de estar na casa de Deus, porque o inimigo trabalha dessa forma, ele veio matar, roubar e destruir, e quando ele mata a nossa motivação. Esquecemos de Deus e nos divertimos com o Flamengo no Maracanã, nos divertimos com novela, com filme, nos divertimos com tanta coisa, até o ponto que isso ocupa o nosso espaço, o nosso tempo, e Deus é quando dá, quando pode, e olhe lá, existe uma multidão lá fora que precisa do seu toque. Olha o que Jesus faz, depois que Jesus entra nesse barco, vai para o local deserto, o texto vai dizer que a multidão, sabendo que ele estava ali, ele então segue Jesus de terra, vai pela terra. Jesus está no barco, eles estão pela terra, sabe por quê? Porque eles querem milagre, eles querem ser curados, eles querem ter o toque de Jesus. E o que mais maravilhoso é que Jesus depois, ele continua o seu ministério. Depois que ele cumpre aquele momento de descanso, aquele momento de encontro com Deus, de ir para o local deserto, ele volta, e ele volta fazendo milagres. Ele volta curando, ele volta libertando, ele volta fazendo as coisas do Pai. Por quê? Porque o ministério não parou, ainda havia uma missão a cumprir. Ele sofreu o seu luto, mas depois ele voltou e continuou a trabalhar, ele continuou a fazer, ele cumpriu a sua missão, ele subiu na cruz, morreu por nós, ele não desistiu. Louvado seja Deus por isso, porque se ele desiste, nós estávamos perdidos. Mas ele prevaleceu na sua missão. Ele voltou a fazer aquilo que o Pai havia dado a ele. Nós precisamos entender que há uma multidão lá fora que precisa de serem curados. Há uma multidão lá fora que precisa do nosso toque, precisa da nossa oração, precisa, Deus, da nossa intercessão. E às vezes nós estamos doentes e não conseguimos produzir, porque a árvore doente não produz fruto. E é tempo de nós nos curar. Então, amado irmão, nessa noite, leve essa palavra para o seu coração. Pare de murmurar, seja curado, cure a sua alma, encontre com Deus, faça algo para que essa enfermidade que talvez tenha sido um peso para você, os problemas tenham te sufocado. É hora de você parar e buscar em Deus o refrigério. Senhor, eu preciso ter um secreto contigo, me ajuda, me abençoa, me fortalece. É tempo de avançar, é tempo de fazer. Deus tem coisas grandes para a sua vida, tem coisas grandes para o seu ministério. Eu não sei aqui quais são as pessoas e os casos que aqui estão, mas há muitos que viveram a vida cristã muito ativa, trabalharam muito, serviram a Deus, fizeram coisas maravilhosas, mas hoje estão mortas, estão afastadas do caminho do Senhor, por alguma coisa que o adoeceu, o matou, e eles não souberam parar para poder tratar aquele período que era necessário. Eles simplesmente continuaram até que não aguentaram mais, os problemas sufocaram, as dificuldades vieram, e eles então se desiludiram com a igreja, se desiludiram com as pessoas, desistiram da caminhada. Eu quero dar um recado a você nessa noite, para que você possa sair daqui numa causa perdida para Deus.
Mas eu quero dizer uma coisa a você: Ele pode fazer tudo novo nessa noite. Ele pode te dar um recomeço. Ele pode trazer você de volta para buscar e para servir. Mas é necessário ter um tempo. E esse tempo já passou. Agora é tempo de avançar. É tempo de servir. A você que entrou aqui nessa noite, que não conhece a Jesus, e você pode se sentir doente da alma. Palavras, pessoas te machucaram, te feriram, e você não consegue perdoar, não consegue esquecer, porque aquela situação continua batendo na sua cabeça e você não consegue se livrar dela. Eu quero te dizer uma coisa: você precisa entrar no secreto com Deus, porque esse tipo de sentimento não é remédio. Esse tipo de sentimento não é a farmácia que vai trazer, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus subiu os céus e mandou o Consolador. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele pode trazer a libertação que você precisa, porque há pessoas que não estão presas por causa das grades das cadeias. Elas estão presas nas suas emoções. Elas estão aprisionadas na sua existência. Não consegue fazer, não consegue avançar, não consegue produzir, porque se perdeu na caminhada. E eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos. E eu quero que você fale isso para Deus. Eu não quero expor ninguém aqui, eu não quero fazer nenhum convite, eu só quero dizer a você: se você deseja ter um encontro com Jesus, você pode falar comigo diretamente. Se você deseja estar aqui e, pastor, eu tenho algo na minha alma que eu preciso mudar, deixe o Espírito Santo de Deus cuidar de você, trabalhar você, mas é necessário um tempo para parar, para receber de Deus o refrigério, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu quero orar por você onde você está. A você que é membro dessa igreja, que tem servido a Deus, a você que tem servido a Deus, mas está sufocado por algo na sua alma. Hoje é noite de cura, é noite de libertação, é noite de transformação. Pai, eu quero louvar o Teu nome nessa noite. Eu quero te pedir, ó Deus, que essas palavras que nos ensinam a dar um tempo e parar para refletir sobre a nossa própria existência, parar, ó Deus, para tirar as pendências de nossa vida, que nos ensina, ó Deus, simplesmente a ter um encontro com o Senhor. Que essa palavra, ó Deus, que Jesus, ao saber que João estava morto, ele vai para um local no barco no deserto, sozinho, que ali, quando ele trabalha esse momento de cura, Senhor, que teus filhos tenham sabedoria de trabalhar nas suas famílias, a sua casa, o seu trabalho. Que essas situações emocionais não atrapalhem o seu relacionamento com o Senhor. E eu quero orar pela vida daqueles que nos visitam nessa noite. Que teu Espírito possa trazer renovo, cura, libertação. Que a felicidade volte verdadeiramente para os seus lábios. Que os momentos de alegria não sejam apenas de cantorias vazias, mas que seja de sentimento de alma, de coração, de alegria de viver e saber que é Deus que tem sustentado. Abençoe teus filhos nessa noite. Dê, ó Deus, mudança, transformação. Como bálsamo, o teu Espírito possa curar as feridas, possa transformar as vidas nessa noite. E que a tua palavra possa produzir nos corações que aqui estão, ó Deus, a cura que cada um precisa. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar.